O governo anunciou que pretende fatiar a reforma tributária em duas, começando por uma reforma sobre os impostos sobre consumo, deixando para um segundo momento a reforma dos impostos sobre renda. O problema dessa estratégia é que supostamente a intenção é manter a carga tributária sobre consumo estável e ainda não ficou claro o que se pretende fazer com relação aos impostos com renda. E o Brasil tem uma carga tributária muito acima de países no nível de desenvolvimento parecido com o nosso. Por exemplo, enquanto o total de impostos no Brasil corresponde a 34% do PIB, ou seja, mais de um terço da economia brasileira é paga em impostos. Esses números no Chile e na Colômbia, que também estão passando nesse momento por reformas tributárias, eles estão na faixa de 20%, ou seja, o brasileiro paga em média 70% mais imposto do que um chileno ou um colombiano. E não parece ter nada na proposta que vá reduzir isso como deveria acontecer. O segundo é que o nosso regime tributário é injusto porque ele faz com que o mais pobre pague mais imposto. E o mais pobre paga mais imposto porque a gente tem muito imposto sobre consumo e pouco imposto sobre renda. O resultado disso aqui é que o mais pobre, que paga imposto sobre tudo que ganha, porque tudo que ele ganha vira consumo, acaba pagando mais imposto do que o mais rico, que tem uma parte do que ele ganha que vira poupança e que não paga imposto sobre consumo, como o que acontece com a renda do mais pobre. Então, a forma do Brasil resolver isso é que ele deveria reequilibrar impostos sobre consumo e sobre renda, reduzindo os impostos sobre consumo e aumentando os impostos sobre renda. Mas quando o governo fatia as duas coisas e não tem como intenção, no primeiro momento, reduzir impostos sobre consumo, o mais pobre vai continuar a pagar mais imposto do que o mais rico. O que ele está mudando na proposta é quem paga esse imposto e está jogando muito mais imposto no setor que mais gera emprego no Brasil, que é o setor de serviços. A proposta, como está, vai aumentar substancialmente os impostos no setor de serviços, que representa 60% da economia brasileira e uma parcela ainda maior dos empregos, e reduzir impostos sobre a indústria. A ideia de reduzir impostos sobre a indústria está absolutamente correta. A indústria no Brasil paga imposto demais. Só que isso nunca poderia ser feito sendo o que vai bancar a redução de impostos sobre a indústria é um aumento de impostos sobre serviço. Isso vai custar o emprego de muita gente e vai tornar basicamente vários setores que tiveram grandes dificuldades na pandemia, como é o caso de, por exemplo, companhias aéreas, setor de turismo, setor de eventos, passar por dificuldades ainda maiores, restaurantes, bares e tantos outros, passar por dificuldades ainda maiores. Enfim, não parece o caminho para fazer o que o Brasil necessita. Sim, precisamos de uma boa reforma tributária, mas não parece que essa proposta que vem aí é a solução para o que o Brasil necessita.